Deus, essas crianças são uma bênção, né? Boa noite para o povo de Deus. A paz do Senhor, amados. Graças a Deus. Mais um domingo na presença do Senhor, para a glória de Deus. E hoje nós vamos continuar uma jornada, irmão. Vamos continuar uma jornada. Eu gostaria de convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo de número 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 19, 20 e 21. Vamos continuar falando do profeta Elias. Nós estamos fazendo um estudo sistemático do profeta Elias. Se eu não me engano, é a jornada do profeta Elias, parte 4. Não é isso, Felipe? Sobre o subtema requisitos de Deus para uma sucessão. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava levando com 12 juntas de bois. Adiante dele estava com a 12ª ou 12ª. E Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, e tomou as juntas de bois, e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo. E comeram, então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Aleluia. Obrigado. Dando continuidade, irmãos, a essa jornada do profeta Elias, chegamos no momento em que o profeta, sendo direcionado por Deus, vai escolher o seu sucessor, aquele que iria substituir naquele grande chamado que era ser profeta em Israel. Essa sucessão precisava de um discipulado. Havia essa grande necessidade. Por mais que o profeta Elias tivesse feito grandes coisas em Israel, havia a necessidade da continuidade da obra de Deus. Ninguém vai fazer tudo na obra de Deus. Ninguém pode e tem a capacidade de fazer tudo. E o próprio Deus, sabendo disso, sabe que existiriam outras situações que Elias não conseguiria fazer. O tempo de Elias estava se findando e era necessário suscitar dentre o povo, a nação israelita, um sucessor que desse continuidade à obra de Deus naquela nação. E o próprio Deus se encarregou disso, de escolher o sucessor do profeta Elias. Nós sabemos que quem deu início a essa obra foi o nosso pastor presidente, o pastor Paixão. E hoje, por graça e misericórdia de Deus, estou eu aqui. Mas eu tenho certeza absoluta que eu não vou fazer tudo. E haverá de ter pessoas
que irão me suceder, não sei se brevemente ou se demandará algum tempo, só Deus sabe, mas é certo que ninguém fica para a raiz. E existe a grande necessidade de prepararmos pessoas, novos líderes, novos homens e mulheres de Deus, que darão a amplitude dessa obra ou darão até a continuidade. Nós viemos aqui nesse culto, jovens louvando ao Senhor, as crianças, e existe essa necessidade dessa obra continuar. Hoje, pela manhã, eu estava brincando com Pedro, filho da Débora, e disse: olha, vai ter um dia que você vai ser o pastor dessa igreja. E o Pedro olhou para mim, deu um sorriso maroto, né? Tem apenas 7, 8 anos de idade. Porque isso se faz necessário. Se Jesus não voltar, a obra de Deus tem que continuar. Existem uma geração, eu já estou com 43, estou novo ainda, né, irmão? Mas passa rápido. Poderá algum dos irmãos me substituir, ou o tempo chegar e outra pessoa assumir. A grande realidade é que precisa-se de uma nova liderança. Deus, Ele tem prazer em sepultar os seus obreiros. E vai chegar a minha hora. Vai chegar a nossa hora. Mas quem dará continuidade a essa obra? A obra de Deus tem que continuar. A obra de Deus tem que seguir. E é interessante nós analisarmos esse contexto em que o profeta Elias, agora incumbido por Deus de preparar um sucessor, talvez na cabeça do profeta Elias ele pensou assim: nós temos uma escola de profetas que foi fundada por Samuel. Eu discipulei muitos homens de Deus. Eu vou escolher algum desses para me suceder. Eu vou escolher dentre esses homens dessa escola de profetas alguém que possa me suceder. Porém, os caminhos de Deus são um pouco diferentes dos nossos. E Deus tem os seus requisitos para dar continuidade à sua obra, para que fazer com que essa sucessão aconteça. E os requisitos de Deus não batem muito com os nossos requisitos. As escolhas de Deus são diferentes das nossas escolhas. E Deus vai dizer ao profeta Elias, quando ele estava lá na caverna, que ele tinha que ungir Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta, no lugar dele. Talvez na cabeça de Elias, Elias pensou: meu Deus, quem é Eliseu? Eliseu não fazia parte da escola de profetas. Eliseu era um trabalhador do campo, uma família de certa forma abastada, com condição financeira boa. E Elias sai lá do Sinai e caminha aproximadamente 240 quilômetros até Abel-Meolá, a terra de Eliseu. E chegando lá, Deus mostra a Elias quem ia o suceder. E Elias lança a capa sobre Eliseu, mostrando a ele aquele chamado a qual Deus o tinha vocacionado agora. E a partir de então, se passariam alguns anos de discipulado, de aprendizado, de convivência entre Elias e Eliseu. E a pergunta que talvez eu e você façamos essa noite é: por que Deus não escolheu um dos profetas que conviviam com Elias?
Por que escolher um homem que não fazia parte daquele convívio da escola de profetas? Será que Eliseu estava preparado para tão grande chamado? Por que Deus escolheu Eliseu? Quais foram os requisitos que Deus viu na pessoa de Eliseu para suceder Elias? É sobre isso que eu quero pregar essa noite. O primeiro requisito que Deus viu na pessoa de Eliseu, com certeza, é que Eliseu era um homem de Deus, um homem temente a Deus, que não fazia parte da escola de profetas, mas como em meio àqueles 7.000 que Deus falou a Elias que não dobraram o seu joelho, Eliseu estava no meio deles. Eliseu era um homem cheio de fé, temente a Deus, porém vivia no anonimato. A primeira coisa que eu vejo aqui, dentro das escolhas soberanas de Deus, é que Deus, Ele não tem uma ordem cronológica para fazer as coisas. Ele não segue certos requisitos humanos. Deus, Ele não segue algumas coisas que o homem idealiza. Não. Deus, Ele olha lá do alto céu, Ele olha para a raça humana de uma forma diferente e diz: eu vou escolher aquele ali para fazer a minha obra. Eliseu não era alguém que fazia parte da escola de profetas, mas era um homem de Deus que vivia no anonimato e amava a Deus com tanta intensidade, mas ninguém o conhecia. Talvez você esteja aqui essa noite e diga assim: pastor, eu não sirvo para fazer nada na obra de Deus. Mas talvez seja você que Deus esteja escolhendo essa noite para fazer uma grande obra aqui em Jardim Gramacho. Talvez você ache que você não tenha capacidade, e é verdade, não precisa de capacidade. Tem um dito protestante que diz que Deus, Ele não escolhe os capacitados, pelo contrário, Ele capacita aquele que Ele escolhe. Talvez você esteja aqui e não esteja capacitado ainda, mas se Deus te escolheu, fique tranquilo, Ele vai capacitar a tua vida para o grande chamado que Deus tem a realizar na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. As escolhas de Deus, elas são loucas, são fora de cogitação, saem da nossa ótica humana. E eu gostaria de compartilhar um texto lá de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 31. Eu gostaria de ler com a igreja. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 26 ao versículo de número 31. Aleluia. Diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Versículo 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, a qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para terminar, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no... Deus, Ele pegou as coisas que não são, irmão, para dizer assim: olha, você não é bom não, bom sou eu, então olhe para o alto e glorifique o meu nome.
Talvez você se ache a pessoa mais incapacitada. Talvez você esteja na liderança de algum departamento, ou na liderança de alguma coisa, e você diga assim: pastor, está difícil, é muito difícil lidar com pessoas. E é verdade, é difícil, não é? Mas Deus está te preparando, porque Ele tem uma vocação. Não se sinta uma pessoa preparada, não. Deus, pelo contrário, Ele está preparando a tua vida a cada dia para uma grande obra ainda que Ele vai realizar na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. As escolhas de Deus são assim, loucas para confundir as sábias. O segundo requisito que Deus viu para chamar Eliseu, para suceder Elias, é que Elias, ele era um homem envolvido com o que fazia. Quando Elias chegou lá em Abel-Melá, Eliseu estava fazendo o que, irmão? Estava arando a terra na 12ª junta de boi. Se nós fizermos uma análise rápida, em ver aquelas pessoas que foram chamadas por Deus para uma grande obra, nós vamos sempre ver que Deus escolheu pessoas que estavam ocupadas, envolvidas, trabalhando afinco naquilo a qual elas determinaram fazer. Quando Deus escolheu Gideão, Gideão estava fazendo o quê? Malhando o trigo no lagar. Quando Deus escolheu a Davi, Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai. Quando Deus chamou a Pedro, nesse belo hino que foi cantado aqui agora, Pedro estava pescando. Quando Deus chamou Mateus, ele estava cobrando impostos. Deus sempre vai chamar para a sua obra pessoas que estejam envolvidas, pessoas que estejam compromissadas. O grande comentarista Matthew Henry, ele vai dizer que Elias encontrou Eliseu por ordem divina, não na escola de profetas, senão no campo. Não lendo, não orando, não sacrificando, senão arando a terra. Pastor, então eu não tenho que ler a Bíblia, eu não tenho que orar, eu não tenho que fazer a obra de Deus? Não, não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo para nós que Elias tinha um alto grau de envolvimento que aquilo que ele fazia, que é requisito para Deus vocacionar alguém para a sua obra. Deus, ele não chama desocupados, mas sim aqueles que têm compromisso na sua obra. Pessoas que se envolvam, pessoas que se gastem e se deixem gastar na obra de Deus. Eu queria aqui, irmão, gerar 3 compromissos no teu coração, para que você se envolva na obra de Deus. O primeiro compromisso que eu gostaria de gerar no seu coração é o compromisso com você mesmo, com a tua vida espiritual, de se santificar, de se colocar à disposição para ser usado por Deus. Que você tenha o compromisso de buscar mais a Deus, de se envolver, mas não estou dizendo envolver na obra não, vou falar disso depois. Eu estou dizendo de se envolver com Deus em oração, em intimidade. O segundo compromisso que eu gostaria que você estabelecesse a partir de hoje, o primeiro é com você mesmo, com a tua santificação. O segundo é com o reino dos céus. E quando eu digo o reino do céu, não estou dizendo a igreja não, eu estou dizendo o reino. E o maior compromisso que você pode e deve se envolver no reino é ganhar almas para Jesus Cristo. Talvez você não saiba pregar muito bem,
Talvez você não saiba falar muitas coisas sobre Deus, mas convidar uma pessoa para a igreja, eu tenho certeza que você pode fazer. Eu tenho certeza que você tem a capacidade de convidar alguém para fazer parte da igreja, para ela ouvir aqui alguém pregar, para ela ouvir alguém trazer a mensagem. Eu tenho certeza que você pode se envolver mais na tua faculdade falando de Jesus para alguém. Eu tenho certeza que você pode se envolver mais com o reino, falando de Jesus para as pessoas companheiras do teu trabalho. Eu não estou dizendo que você tem que deixar de trabalhar para ficar pregando, mas numa oportunidade, no horário de almoço, você chamar alguém para falar, você está vendo alguém triste, e falar do amor de Deus para aquela pessoa. Não faz uma reflexão sobre qual é o compromisso que você tem com o reino dos céus. Quantas vezes você pregou para pessoas lá fora? Quantas vezes você falou do amor de Deus? Ou você convidou alguém para vir para a igreja? Quantas vezes você já desistiu de convidar o teu esposo, a tua esposa para vir para a igreja? A tua família, os teus vizinhos? Por que aconteceu isso, irmão? Ah, pastor, eu convido e a pessoa nunca vem. Lança a tua semente. Não desista de lançar semente, porque no tempo certo Deus vai fazer essa semente frutificar para a glória do nome dEle. O terceiro compromisso que eu gostaria que você estabelecesse hoje: primeiro com você mesmo, segundo com o reino dos céus, para ganhar almas para Jesus. Faça uma meta. Tente ganhar uma alma para Jesus esse ano, irmão. Tem 3 meses, pelo menos uma alma. E o terceiro compromisso é o compromisso com a igreja local. Esse compromisso com a igreja local, irmão, que Deus pede que nós nos envolvamos, tenhamos compromisso, sejamos pessoas dedicadas à sua obra, é algo que tem que nos envolver de tal forma que nós temos que ser um com a igreja. E eu pergunto, qual é o seu envolvimento com a igreja? Qual é o seu envolvimento aqui na obra, na casa de Deus? Você tem cumprido os seus compromissos, irmãos, com a obra de Deus? Você talvez que seja um obreiro, um diácono, um presbítero, um pastor. Será que você está em dia com a igreja a qual você diz professar? Será que você está envolvido na obra? Será que a igreja pode contar com você? Porque senão, irmão, você não é aquele que vai suceder ninguém. Se você não tem compromisso com a obra de Deus, como é que você espera suceder alguém? Como é que você espera ser alcançado pela graça de Deus para ser usado por Deus? Vamos começar pelos pequenos compromissos. Chegar no horário no culto. Chegar no horário no ensaio. Ajudar um irmão que está em dificuldade, um líder que está em dificuldade. Você estender a mão, está precisando de ajuda, eu quero te ajudar. Você sabe que você foi vocacionado para alguma coisa, você sabe disso. E o que você está fazendo nesse ministério que Deus te vocacionou? Qual é o envolvimento que você tem na obra de Deus? O que você está fazendo na casa de Deus? Em Mateus capítulo 25, irmão, a Bíblia vai dizer para nós que Deus, Ele dá talentos aos seus servos, segundo a sua capacidade. A um servo Ele dá 1 talento, a outro servo Ele 2 talentos, a outro, segundo a capacidade dele, Ele pode dar 5 talentos. Mas Ele vai pedir conta desse talento que Ele te deu, dessa omissão que você está tendo
dessa falta de compromisso, porque talento é para ser usado aonde? Na igreja, no reino, e você está se omitindo, fazendo a obra de Deus de forma relaxada. Você está enterrando o teu talento, irmão. Eu estou como um profeta de Deus, só avisando a você, que o talento não é meu, o talento não é teu, o talento é de Deus, e Ele vai pedir conta do talento de cada um. Ah, pastor, está difícil para mim, está difícil para quem não está difícil? Para Jesus foi fácil, irmão? Para Paulo foi fácil? Para os apóstolos foi fácil? Tenho certeza que foi muito mais difícil que para nós. Diz o texto, a conclusão dessa parábola dos talentos é que Jesus vai dizer o seguinte: aquele que foi fiel sobre o pouco será colocado sobre muito. Deus, Ele quer fazer coisas grandes, mas se você não é fiel no pouco, como é que você vai receber coisas grandes? Como é que Deus vai te confiar coisas maiores, se você não está sendo fiel no pouco? Isso é requisito para a sucessão apostólica. É que o texto está nos dizendo. Eliseu era envolvido. Eliseu tinha compromisso com Deus e com Elias. O terceiro requisito que Deus revela na pessoa do profeta Eliseu para suceder Elias é que Eliseu era um homem que honrava seus pais e a seus líderes. Olha o que está escrito aí, mano, no versículo 20, lá de 1 Reis, capítulo 19, versículo 20. Então deixou estes os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe. A Bíblia vai dizer lá em Lucas, capítulo 9, versículo 57, que Jesus Cristo, Ele estava caminhando, e um dos homens falaram assim: Senhor, eu quero te seguir. Aí Jesus falou: vem, me segue. Falou: Senhor, deixa primeiro eu visitar o meu pai e a minha mãe. Não tem essa passagem? O que Jesus disse para ele? Olha, quem mete a mão no arado e olha para trás, não é digno do Senhor. Pastor, então, há um contraponto. Pelo contrário, Jesus está redundando o que aconteceu aqui. Porque Eliseu trabalhava de quê? Eliseu trabalhava no arado. Mas pastor, Eliseu voltou para beijar os seus pais. Por que Jesus recriminou esses homens lá em Lucas capítulo 9? É que Eliseu, ele não protelou o chamado. Eliseu quis honrar os seus pais. E aqueles homens inventaram essa desculpa para negligenciar o chamado. É diferente. Deu para você entender? A questão de Eliseu foi para honrar os seus pais. Olha, Elias, eu sei que eu tenho um chamado. Eu vou cumprir esse chamado. Mas deixa eu primeiro honrar os meus pais e as minhas mães. Porque até aqui eu sou grato por tudo que eles fizeram pela minha vida. Eu não posso continuar a minha vida sem agradecer tudo que eles fizeram por mim. Quem esquece daquilo que fizeram por ele, nunca alcançará coisas maiores na sua vida. Porque no reino de Deus, não tem lugar para pessoas ingratas. Isso é requisito para a sucessão apostólica. Honrar a quem merece honra. Eliseu vai honrar os seus pais. Mas mais do que isso, a vida de Eliseu vai nos mostrar que Eliseu honrava seus pais, mas também honrava as autoridades e o profeta que o chamou.
quando Elias é arrebatado e começa o ministério de Eliseu, eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo. Olha como Eliseu era conhecido. 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. Olha o que diz o texto. Perguntou, porém, o rei Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Parece uma frase simples, mas o contexto de deitar água sobre a mão, ele tem uma profundidade muito grande. Quem lavava as mãos e os pés de uma pessoa eram os escravos. Eliseu se colocou numa situação de escravo. 50 homens seguiam o profeta Elias, andavam com ele, eram discípulos dele. Eliseu andava com uma garrafa de água para ele e outra para Elias. Quando Elias tinha sede, Eliseu não esperava ele pedir: meu senhor, meu pai, aqui está a água. Sabe o que isso mostra, irmão? Mostra que Eliseu honrava Elias, tendo cuidado do profeta Elias, amando o profeta Elias, respaldando o profeta Elias. Só há sucessão apostólica quando há serviço em prol dessa sucessão. Ninguém vai suceder ninguém quando não há serviço disponível em amor. Vamos para a Bíblia, irmão? Acompanhe a história da Bíblia. Quem sucedeu Moisés? Josué. Moisés ia lá no monte, todo mundo deixava ele para trás. Josué ia até, Moisés falou: não, fica aqui porque até ali você não pode subir. Josué assim: eu estou aqui, se precisar de mim eu estou contigo, pode contar comigo. Veja o caso de Jesus. Os que chegavam mais a ele: Pedro, Tiago e João. Pedro não precisa dizer que foi o líder da igreja. Tiago foi o primeiro a ser recebido no céu. João foi o apóstolo que mais viveu na terra. Essa sucessão, ela depende intrinsecamente em você entender que o reino de Deus, ele tem algo, ele tem honra, ele tem hierarquia, e que você desde cedo tem que aprender a honrar os seus líderes de jovens e adolescentes, aprender a honrar os seus líderes de departamento infantil, a honrar os seus, porque se você não aprender isso, você não está preparado para a sucessão do chamado de Deus na tua vida. Elias se colocou como servo. A pergunta é: qual é o envolvimento e o compromisso que você tem com a casa do Senhor, com o reino de Deus? De que maneira você tem honrado os seus líderes? De que maneira você tem honrado a sua família, os seus pais? Esse negócio de honra é tão profundo, irmão, que eu poderia parar a mensagem aqui e terminar ela aqui. A Bíblia vai dizer para nós em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que quem não cuida da sua família, essa pessoa é pior do que um infiel. Isso mostra para nós que a nossa família tem lugar de honra na nossa casa.
Você não pode tratar a pessoa de fora melhor do que aquele que está dentro da tua casa. Não estou dizendo, irmão, que não tem briga, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a tua família, ela precisa de um lugar de destaque, de honra dentro da tua casa. E se você não aprender a honrar a tua esposa, a honrar o teu esposo, fique sabendo que a sucessão do chamado de Deus não vai acontecer na tua vida. Se você não se sujeitar a uma liderança espiritual, entenda que você não pode suceder ninguém. Pastor, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação linda, pastor. Tudo bem, eu creio nisso. Subordinado a quem? Não, pastor, foi Deus que me chamou. Mas foi. Interessante, hein? Deus não te colocou debaixo da autoridade apostólica de ninguém? Não, eu estou debaixo da sucessão de quem me chamou foi Jesus. Eu não obedeço o homem. Não obedece o homem? Então lá em Efésios capítulo 4, quando Paulo declina ali apóstolos, pastores, mestres, profetas, evangelistas, aquilo ali é para a gente rasgar da Bíblia e viver a nossa vida do jeito que a gente quer. Davi foi chamado, mas em todo momento da vida honrou o rei Saul. Se você não entender isso, você não entendeu o que é o Evangelho ainda. É necessário abrirmos as cortinas, de compreendermos que Deus precisa levantar novos líderes. Talvez, irmãos, Deus ainda não expandiu a nossa igreja de tal forma, porque não existem líderes preparados. Já parou para pensar nisso? Deus está buscando ainda pessoas a quem Ele pode confiar, pessoas a quem Ele pode escolher, que serão a sucessão e darão crescimento a esse chamado na obra do Senhor para a Igreja Batista Casa do Senhor. Sabe quem é essa pessoa, irmão? Sabe quem é essa pessoa? É você. É você que Deus está chamando. É você que Deus está escolhendo. Mas se você não atentar para o chamado de Deus, Deus vai ter que chamar de fora. Deus vai levantar alguém lá, como já tem levantado, graças a Deus por isso. Deus tem levantado outros lá de fora, para se apresentar e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A pergunta é: Deus pode contar com você? Deus pode contar com a tua fidelidade sobre a égide desse ministério? Ou você acha que você não precisa dar satisfação a ninguém? Que eu posso fazer? Irmão, já tive chamado para ir para muito lugar. Poderia estar com o meu ministério próprio há muito tempo, em locais de uma maior renda, muito maior. Mas eu entendo que Deus chamou alguém, e se eu não me sujeitar a alguém, eu estou fora do chamado de Deus. Porque se eu não suceder ninguém, eu não fui levantado por Deus. Deus não podia chamar Eliseu: Eliseu, não obedece ninguém não, eu te escolhi, vai e vive a tua vida. Elias vai lá, escolhe Eliseu, fica com ele alguns anos, e depois desses anos, ele vai te substituir. Mas disciplina ele, orienta ele. Não foi assim com Jesus? Não foi assim com os apóstolos? Não foi assim com Paulo? Paulo doutrinou Timóteo durante 4, 5 anos. Timóteo, eu estou te preparando para uma grande obra. Tu vai ser pastor da igreja de Éfeso. Anda no que eu te ensinei. Ouve as minhas orientações. Anda no meu caminho. Até o ponto que Timóteo assumiu a igreja de Éfeso. Diga para a pessoa que está do seu lado com um carinho enorme. Diga a ela assim: Deus tem um grande chamado na sua vida. Mas diga ela assim: mas é necessário estar subordinado à vontade de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.
Em quarto lugar, o requisito da escolha de Deus passa por Eliseu, porque Eliseu era um homem desapegado às coisas materiais e às coisas deste mundo. Versículo 21. Olha o que diz 1 Reis 19, 21. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Coisa linda, né? Elias passou, falou: Eliseu, Deus te escolheu, tu vai andar comigo agora esses anos e você vai me substituir. Tu sabe quem te chamou foi Deus. Não, deixa eu beijar meu pai e minha mãe. Tudo bem, vai lá, se despede teu pai. Espera aí, profeta, tem uma coisa que eu quero fazer. O que, Eliseu? Ele pegou o boi onde ele trabalhava, pegou o carro onde ele colocava os bois para arar a terra, matou os bois, pegou aquele carro de madeira, fez um fogão a lenha e colocou aquele boi para assar e fez um grande churrasco. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje tem churrasco aqui essa noite. Nós vamos fazer um churrasco. Como assim, pastor? Nós vamos fazer um churrasco aqui hoje. Essa atitude de Eliseu representa muita coisa, irmão. Representa muita coisa. Fazer um churrasco de despedida representa muita coisa. A primeira coisa que isso representa na vida de Eliseu é que Eliseu, ele dividiu aquele momento de alegria com seus pais e seus amigos. Eliseu sabia que até aquele momento da vida ele precisava ser grato a alguém e decidiu fazer aquela celebração. Em segundo lugar, esse churrasco representa um total desapego às coisas materiais e ao seu passado. Eliseu está dizendo assim: Elias, Deus me chamou. Elias, chamou. Eu vou ser profeta, vai ser profeta. Então eu não preciso da minha vida passada. Eu vou viver daqui para frente, porque eu tenho um chamado da parte de Deus. Tem muita gente aqui essa noite que precisa queimar o seu passado. Tem muita gente aqui essa noite que precisa fazer um churrasco para celebrar a morte do seu passado, para ter uma vida futura na vocação que Deus escolheu. Nós precisamos queimar as pontes que nos conduzem ao passado, para podermos viver uma vida de vitória no futuro. Porque tem gente, irmão, que quando mete a mão no arado, mete a mão na obra de Deus, a primeira coisa que a pessoa lembra é do mundo. Eu vou voltar para o mundo, eu vou voltar para fazer o que eu fazia. Pedro, quando foi confrontado, quando Jesus morreu, o que ele voltou a fazer? Voltou a pescar. Pedro não foi chamado para pescar peixe. Pedro foi chamado para pescar homens. Pastor, então eu vou largar meu trabalho e agora viver na obra? Não é isso que eu estou dizendo. Isso pode acontecer na vida de alguns. Pode acontecer. Deus pode separar para o santo ministério, aquela pessoa viver para o ministério. Isso pode acontecer. Mas mais do que viver para o ministério, para uma vocação pastoral, é necessário entendermos que temos que cortar a divisa com o nosso passado e vivermos uma nova vida com Deus. É necessário hoje você botar fogo naquilo que te faz olhar para trás, para que você possa olhar para frente. Existiu uma batalha,
de um exército, se eu não me engano, espanhol, que eles invadiram uma terra e o comandante, o capitão daquela batalha, ele falou assim: olha, ou nós avançamos nessa batalha, ou nós recuamos. E ele sentiu que os soldados estavam com um pouco de receio. Sabe o que ele fez? Ele mandou botar fogo nas caravelas. Bota fogo nos barcos todos. Por que ele fez isso? Para os soldados saberem que não existia possibilidade de voltar para trás. Só existia a possibilidade de avançar para frente. Existem coisas que estão na nossa vida que sempre nos fazem olhar para trás. Deus hoje quer estabelecer um tempo na sua vida para que você queime todo o seu passado, para que você possa ter um futuro de conquista e de vitória, em nome de Jesus Cristo. Deixa o teu passado lá no mar do esquecimento. Deixa a tua vida velha lá atrás. Pare de contar as coisas do passado e comece a deslumbrar o futuro que Deus tem preparado para a tua vida. Pastor, mas até aqui não deu certo. Mas daqui para frente vai dar tudo certo em nome de Jesus Cristo. Pastor, até aqui tem tudo dado de mal a pior, mas daqui para frente eu quero declarar que a vitória vai chegar na tua vida, na tua família, em nome de Jesus Cristo. Pastor, aqui eu só tive perdas, daqui para frente vai ser vitória. Toma posse dessa palavra hoje, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Temos que queimar o passado. Não existe plano B na obra de Deus, irmão. Não existe segundo. Se você entra na obra de Deus pensando em largar o arado, pensando em voltar atrás, você não é digno do Senhor. Deus não chama covardes. Se Deus te escolheu, você é valente. Se Deus te chamou, é porque você pode. Se Deus te escolheu e separou, é porque você vai conseguir. Pastor, mas está difícil agora. Mas você vai subir a montanha do Senhor e vai cantar o hino da vitória. Não desista no meio da caminhada, não desista no meio do caminho. Existe um momento de glória para a tua vida, existe um momento de triunfo para a tua vida, existe um momento em que você vai cantar o hino da vitória. O choro, ele pode durar até a noite toda, mas a alegria, ela vai chegar na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Não diz, meu irmão, pelo amor de Deus, pega no ombro que está na sua pessoa, que está, balança ele, chacoalha e fala assim: não desista, a vitória vai chegar na tua vida em nome de Jesus. Não desista, irmão, não recue. O único interessado em você recuar é o diabo. Eu posso até ver, irmão, o inferno lá, ele vai desistir. Ele vai entregar a liderança esse ano. Ele não vai aguentar a pressão. A pressão é muito grande. Eu coloquei uma porção de problema para ele se envolver. Ele vai recuar agora. Ele vai voltar atrás agora. Ele vai... Ai, meu Deus do céu, é muito forte o que Deus está fazendo aqui, irmãos. Ele não vai aguentar a pressão. Vai sim, irmão, porque quem te escolheu, quem te chamou foi Deus. É Deus que te capacita, é Deus que te escolhe. Essas cicatrizes vão ficar em você, e lá na frente, lá no teu futuro, quando você estiver lá em cima, você vai lembrar: eu tenho cicatrizes no meu corpo, porque eu carrego as marcas de Cristo. Eu passei pelo vale da sombra da morte, mas eu cheguei até o topo da vitória, naquilo que Deus preparou para a minha vida. Quem tem promessa de Deus, irmão, pode sofrer, pode padecer, pode até cair na cova, mas se ele cair na cova, Deus é poderoso para levantar ele e dizer: eu sou contigo, fica firme, porque a vitória é grande na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Queima hoje essa carne,
Faz um churrasco, porque de onde você veio você não volta. Só tem um lugar para você, irmão, é o céu e a vitória de Deus na tua vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Esse churrasco representa também um culto de ação de graças. Eu imagino Eliseu comendo aquela carne dizendo: Senhor, eu quero oferecer esses bois em sacrifício a Ti, porque eu não merecia, eu não tinha capacidade, mas se o Senhor me escolheu, eis-me aqui para fazer a Tua obra, eis-me aqui para cumprir o Teu chamado. Cumpra-se em mim, Senhor, eu não sou digno, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas de uma coisa eu sei, foi o Senhor que me escolheu, por isso eu estou alegre. Ei, irmão, Deus te chamou para coisa grande, bonita e linda. Almas vão ser alcançadas por você. Não desista do teu chamado. Esse churrasco hoje vai celebrar a gratidão de tudo que Deus tem feito na tua vida, e é só o começo, porque as janelas do céu ainda estão abertas, e muitas bênçãos cairão sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja o eterno Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Em quinto lugar, o requisito para Deus escolher o profeta Eliseu é que Eliseu era um homem que seguiu Elias até o fim. Versículo 21, lá no final: então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Esse negócio de seguir Elias era tão sério para Eliseu, irmão. Era tão sério para Eliseu, que no final da carreira de Elias chegou para Eliseu e falou: Eliseu, você fica aqui, que Deus vai me tomar, e eu não sei o que vai acontecer comigo. Você fica aqui, que teu chamado está garantido, fica tranquilo. Aí Eliseu disse assim: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu nunca vou te abandonar e te desamparar. Elias foi andando mais um pouco, Eliseu do lado dele. Elias andando e Eliseu do lado dele. Eliseu, fica aí, Eliseu. Deixa eu ir, porque Deus vai me tomar, está chegando a minha hora. Eliseu, vive a tua alma e vive o Senhor, que eu não vou te abandonar. Elias continua caminhando e Eliseu do lado dele. Elias olhou para ele e disse: o que tu quer, Eliseu? Eu só quero a porção dobrada que está sobre a tua vida. Isso aqui, irmão, Eliseu não está pedindo a ele que derrame uma unção dobrada do que ele tinha, não é isso. Porção dobrada é porque o filho mais velho, ele tinha direito à porção dobrada da herança em relação aos outros filhos. O que Eliseu está dizendo é o seguinte: Elias, eu quero o direito de ser teu filho. Eu quero ter o direito de te suceder. Eu não quero de qualquer jeito. Eu não quero entrar pela janela. Eu não quero fazer do meu jeito. Eu quero o direito de filho. Assim como o filho tem direito à porção dobrada, eu quero o direito de suceder a ti como profeta. Elias olha para ele e diz: me pediste coisa dura, mas faz o seguinte: se tu me vê, tu receberás. Se tu não me vê, tu não receberás. Eliseu já andava grudadinho com Elias. Aí é que Eliseu encostou mais. Agora que eu não saio do teu lado. E lá vai Eliseu e Elias. Aonde Elias ia, Eliseu ia atrás. O que Elias fazia, lá estava Eliseu do lado dele. Até o momento que diz a Bíblia que veio um carro em redemoinho do fogo
Essa vai ser a última passagem que nós vamos estudar sobre Elias. Tomou Elias numa carruagem de fogo. O que o profeta Eliseu disse? Meu pai, meu pai. Carros de Israel e seus cavaleiros. Eliseu estava dizendo: pai, Elias, para mim tu é um pai. Tu é alguém que eu amo. Não me abandone, fica comigo. E o redemoinho e a carruagem de fogo levando a Elias. De repente, quando Eliseu olha, lá estava a capa no chão. Os 50 discípulos que estavam do outro lado do Jordão começaram a pensar: será que Eliseu vai substituir Elias? Será que ele vai substituir? Ah lá, ele pegou a capa, lá, pegou a capa. A capa. Agora nós vamos ver se Eliseu vai substituir Elias de verdade. Eliseu pegou a capa, chegou na beira do Jordão. Senhor, foi o Senhor que me chamou. Se o Senhor é comigo mesmo, como o Senhor falou a Elias, mostra para esse povo. Opera na minha vida como tu operaste na vida de Elias. Quando ele tocou o Jordão parou. E Eliseu atravessou o Jordão a pés enxutos. Aquilo foi uma confirmação do chamado de Deus na vida de Eliseu. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O segredo, irmãos, é seguir o homem e a mulher de Deus. Pare de seguir qualquer coisa, irmão. Pare de seguir qualquer coisa que aparece por aí, qualquer novidade. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, irmãos, porque muitos dos irmãos que estão aqui passaram por momentos caóticos nessa igreja. Os mais antigos aqui sabem do que eu estou falando. Talvez você chegou agora, não tenha proporção disso. Mas a nossa igreja passou por turbulências difíceis, complicadas, de pessoas até abandonar a fé. Mas não é que Deus te escolheu e você seguiu até aqui? Se você está seguindo, irmão, é porque a capa de Elias vai cair na tua frente e o grande ministério de Deus vai acontecer na tua vida. Fique tranquilo, só siga, só obedeça, só ande na presença do Senhor, esteja sujeito ao homem de Deus, à mulher de Deus. Pastor, mas eu não te tenho como homem de Deus. Amém, eu não quero ser perfeito não. Se você não me vê como homem de Deus, irmão, procure uma igreja que você tenha alguém que seja um espelho espiritual para você, mas esteja sujeito a alguém, esteja debaixo do cajado de alguém, esteja debaixo da doutrina de alguém, porque fazendo assim é que você vai prosperar o teu ministério e a tua vida. Talvez não seja nem comigo, talvez Deus te leve para outro lugar, talvez você faça: esse garoto é um menino, é um moleque, não vale nada, isso não é homem de Deus não. Amém, irmão? Se você acha disso, fique tranquilo. Eu sei que quem me chamou foi Deus. Eu sei que estou aqui subordinado a um homem de Deus que foi chamado a estar nesse lugar. Eu estou sujeito a ele. Eu estou sujeito ao meu Elias. O meu Elias é o pastor Paixão. O meu Moisés, como eu costumo dizer, é o meu pastor Paixão. Eu estou sujeito a ele. Eu estou andando na trilha do caminho dele. Eu sou obediente a ele. E eu sei que Deus tem feito coisas grandes na minha vida, porque eu tenho obedecido ao chamado de Deus. Faça isso. Siga o teu Elias, siga aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, e mais do que isso, siga Jesus até o fim, porque a vitória vai ser grande na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você, irmão. Quero orar por você. Talvez você esteja aqui e talvez você nunca ouviu uma mensagem dessa. Se estiver fora da Bíblia, irmão, eu sempre digo assim: não acredita no que eu estou pregando, irmão. Se o que estiver pregando está na Bíblia, irmão, é princípio bíblico, eu acho que você deve avaliar, pensar, refletir e tomar a decisão de obedecer. Mas eu sei que eu tenho um chamado de Deus. O
chamado que não é merecimento meu. Eu fui chamado. Eu estava lá no táxi, irmão. Estava bem. Graças a Deus eu tenho 2 pernas, 2 braços. Mas eu entendi que chegou o momento de Deus me separar. E Deus tem abençoado a minha vida, tem abençoado a vida da igreja. Deus tem feito coisas extraordinárias, grandes, através de nós. Mas é necessário que todos nós entendamos que vai ter um momento que eu vou sair. Vai ter um momento que o meu tempo vai acabar. E eu preciso de pessoas aqui para me ajudar e para me substituir. É por isso que eu estou aqui toda segunda-feira, preparando obreiros na palavra. Tentando de alguma forma, sempre deixar preparado outras pessoas para fazer a obra de Deus. Pode ser você. Pastor, pode ser eu aceitei Jesus esse ano, batizei esse ano. Será que pode ser eu, irmão? Você viu que Deus escolheu Eliseu? Pode ser um adolescente dele. Vai que Deus escolhe o Giovanni, irmão. Aquele cabeludo ali de Jesus. Talvez Deus levante aqui um pastor para assumir uma grande igreja num local que Deus está preparando em Minas Gerais, lá em São Paulo, lá em Santa Catarina, lá na Paraíba. A nossa igreja, de repente, Deus ache graça e fala: está na hora, chegou o momento, eu vou abençoar, chegou a hora de eu dar. Eu estou vendo que a igreja está unida, eu estou vendo que a honra, a amor, a carinho, há uma dedicação intensa. Eu vou abençoar essa obra agora. E Deus explode. Aí Deus vai chamar. Pode ser o Tiago, batizou no último batismo. Deus pode levantar esse ministério de louvor, irmão, e começar vocês a sair pelo Brasil, pelo mundo inteiro, louvando ao Senhor. Já parou para analisar se Deus fizer isso na sua vida? Você está preparado para isso, irmão? Você está preparado para viver isso? Não limite o que Deus pode fazer nas nossas vidas, porque o Deus que nós servimos é um Deus grande, de escolhas soberanas. E quando Ele chama, quando Ele escolhe, Ele capacita, prepara, levanta um homem do lixo e faz ele assentar no meio dos príncipes. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez o grande crescimento da igreja não seja nem comigo. E eu não estou preocupado com isso não, irmão. Eu só quero ser um instrumento de Deus para que seja essa igreja cada vez mais abençoada, tenha mais crescimento, eu seja mais usado. Eu quero formar líderes melhores do que eu, porque eu sou muito ruim, irmão. Eu quero melhores do que eu. Eu já deslumbro aqui nessa igreja homens e mulheres de Deus que irão certamente impactar. Tome posse disso que eu vou falar agora, porque é profético. Não só o bairro de Jardim Gramacho. O que Deus tem para você atravessa essas fronteiras. É mais do que a cidade do Duque de Caxias. É mais do que a cidade do Rio de Janeiro. É muito mais do que o estado do Rio de Janeiro. Quebra as fronteiras entre Brasil, entre Austrália, e você vai viajar o mundo inteiro, porque se Deus te chamou, se Deus te escolheu, Ele pode realizar coisas grandes e firmes na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Toma posse dessa palavra, creia nisso, porque o Deus que você serve é um Deus de impossível. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Coloque a tua vida no altar de Deus nesse momento, irmão. Talvez você esteja aqui cabisbaixo, achando que não está indo, as coisas não estão funcionando. É desse jeito mesmo, irmão. A gente passa pelo vale, mas Deus está nos provando, nos ensinando a cada dia a crescer mais em graça. Coloque a mão no teu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, te bendizer pela tua palavra, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que ninguém fica para semente, que a tua obra precisa de outros obreiros, outros pastores, outros líderes, que o Senhor é que escolhe. Mas essas pessoas, Senhor, têm que ser compromissadas, têm que aprender o que é servir,
Porque o teu Filho Jesus nos ensinou que o Filho do homem não veio para ser servido, ele veio para servir. E nós também, Senhor, temos a função de servir uns aos outros, servir ao nosso irmão e à nossa irmã. Nós temos que entender que nós não podemos ser apegados a coisas desse mundo. A nossa prioridade é o reino dos céus e a sua justiça. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós temos que compreender que apesar das circunstâncias, nós temos sempre que seguir, olhando para o alvo que é Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nos ensina, Senhor, a cada dia, a ser esses homens e mulheres de Deus, vocacionados por Ti, chamados por Ti, mas também compromissados com a Tua igreja, compromissados com o Teu reino, compromissados com a nossa vida espiritual, que possamos todos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que a igreja do Senhor diga amém. Eu posso convidar você a aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Antes de você se assentar, irmão, por gentileza, dê um abraço no teu irmão, bem apertado, e diga ele assim: Deus tem um grande chamado na tua vida. Aleluia. Se for preciso, irmão, se você sentir vontade de sair do lugar e dar um abraço em outra pessoa e dizer assim, ó, Deus tem um grande chamado na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.